Bom dia, meu nome é Fabiane e eu estou aqui hoje a convite da pastora Arli Meire para seguirmos com o propósito de setembro relativo ao estudo sobre o livro de Ruth. Para mim é um desafio, pois a responsabilidade é muito grande, mas eu me disponho como instrumento para trazer a palavra do Senhor ao seu coração neste dia. Nesta semana estamos falando acerca da amizade. E para tanto eu quero ler o texto que está no primeiro capítulo do livro de Ruth, nos conhecidos versos 17 e 18, que diz: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte a me separar de ti. Bom, a Bíblia, neste primeiro capítulo, não apenas nestes 2 versículos que eu acabo de ler, mas a Bíblia no primeiro capítulo, ele não relata de maneira minuciosa o relacionamento vivenciado entre Noemi e suas noras. No entanto, o texto nos dá margem a crer que Noemi, como seu próprio nome significa, era uma mulher agradável. E eu digo isso porque eu não consigo imaginar 2 noras querendo seguir uma pessoa que fosse antipática, arrogante, chata, desleal, falsa ou mesmo grosseira. Então isso também me abre margem a acreditar que Noemi era uma mulher gentil, afetuosa, companheira, sincera, que tem o dom de unir, que fala de Deus e que traz aconselhamentos. Nessa história, relatada no primeiro capítulo, nós identificamos uma família que, sem direção de Deus, deixa a sua terra a fim de fugir da escassez vivida no local denominado a Casa do Pão, indo para uma terra pagã que era repleta de idolatria e imoralidade. Ali, o chefe desta família acaba morrendo e os filhos da viúva se casam com mulheres ímpias daquela região. E lá eles permanecem por quase 10 anos. Posteriormente, os filhos da viúva também morrem. E ao saber que a fome cessou em sua terra natal, Noemi já não vê mais sentido em permanecer ali em Moabe. Então decide voltar para sua terra. E nesta decisão, nós vemos que as suas noras optam por segui-la. Notem que essa vontade de segui-la denota amizade e confiança em uma escala tão grande que ultrapassa até mesmo a razão e a lógica humana. Obviamente que no cenário de desespero e dor vivenciados por Noemi ante a morte do seu marido e de seus 2 filhos, a faz dizer palavras impensadas, pois ela tenta desestimular as suas noras a segui-la. Há quem diga que, na verdade, a intenção de Noemi era de se esquivar da vergonha que poderia passar diante do seu povo, pois saberiam que os seus filhos se casaram com mulheres moabitas, o que era proibido naquela época. Mas ainda que essa tenha sido a intenção de Noemi, as suas palavras não demonstram menosprezo e nem rispidez. Ao contrário, essas palavras denotam suavidade e preocupação com o bem-estar e o futuro de suas noras. Aliás, humanamente falando, nós podemos, pela lógica, interpretar que essa seria a medida mais coerente e sensata, especialmente quando Noemi expõe a sua impossibilidade de lhes dar filhos por marido. Ela chega até mesmo a orar, clamando a Deus para que ele seja bom com elas, pedindo que as conceda um novo matrimônio. No entanto, Deus não trabalha com a lógica humana. E, na verdade, a palavra do Senhor nos diz em Isaías 55:9, que, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os caminhos do Senhor mais altos do que os nossos caminhos, assim são os pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. A nossa visão, ela é limitada, ao passo que Deus ele enxerga muito mais além.
Por isso, agir com a lógica humana, com aquilo que é bom aos nossos olhos, pode se tornar um grande fracasso, pode se tornar desastroso, se for contrário à vontade do Senhor para as nossas vidas. É exatamente como nós ouvimos em alguns áudios anteriores. Existiram pessoas que agiram sem consultar a Deus e padeceram o que talvez não precisassem, se elas observassem a direção do Senhor. Portanto, mesmo que algo pareça excelente, perfeito, lógico, racional e até mesmo prudente aos seus olhos, ainda assim, ore ao Senhor pedindo direção. Mas, voltando à orientação de Noemi, no momento da sua aflição, nós vemos que Orfa, uma das suas noras, acabou cedendo às razões expostas por Noemi e terminou voltando para a casa de seus pais. No entanto, essa atitude fez com que o seu nome não mais fosse mencionado na história. Em contrapartida, a conduta de Ruth em permanecer fiel ao lado da sua sogra, enfrentando adversidades em conjunto com ela, como uma verdadeira família, decidindo adorar ao Deus que lhe for apresentado como sendo o único Senhor, a fez se tornar uma mulher de grande importância na história. Nós vemos que a Bíblia tem um livro reservado que carrega o seu nome, bem como nós vemos que o seu nome é mencionado na genealogia de Cristo. Veja que Ruth optou por deixar a segurança de estar ao lado dos seus familiares e se submeteu a ir a um país com costumes distintos, a estar no meio de um povo totalmente desconhecido e a servir um Deus diverso daquele que havia lhe sido apresentado na infância. Mas isso tudo produziu nela um peso de glória em sua vida, porque ela estava agindo em obediência a Deus. E aqui eu quero fazer uma pausa na história para te convidar a refletir sobre razões que faz com que uma pessoa decida seguir a outra e a refletir sobre quais atitudes conduzem a uma amizade fiel. Como eu disse há pouco, é possível imaginar que Noemi deva ter sido uma pessoa amável, respeitosa e agradável, pois nos parece que as suas atitudes e comportamento acenderam em Ruth uma chama viva de rendição, confiança, esperança e amor, tanto à sua sogra quanto ao Senhor, resultando em um testemunho de vida impactante. Mas agora eu pergunto, e quanto a nós? Será que nós temos sido pessoas admiráveis? Será que nós temos tido atitudes que testemunham que nós somos filhas de Deus? Bom, pela história relatada no livro de Ruth, não é crível que o relacionamento entre ela e sua sogra tenha sido desagradável. Muito pelo contrário, a própria natureza humana nos conduz a se aproximar e a permanecer junto de pessoas que nos faz bem, que nos estimulam a crescer, que nos elogiam e também daquelas que nos repreendem quando estamos erradas. Isso é amizade sincera e verdadeira. Quando nós temos uma amizade assim, o nosso desejo é de crescimento conjunto. Então, as nossas palavras, elas são desprovidas de ofensas. Elas não criam feridas. Muito pelo contrário, são palavras que derramam amor. Diante disso, eu prossigo questionando. E os nossos relacionamentos? Como tem sido? Nós temos influenciado pessoas para conhecerem a Cristo? Ou mesmo para crescerem nele? Nós temos sido gentis, afetuosas, companheiras, sinceras? Será que nós temos agido assim em nossa casa, com o nosso marido, com os nossos pais, com as pessoas que se relacionam conosco? Será que nós temos unido pessoas ou nós temos afastado pessoas cada vez mais? Eu quero que neste dia você separe um momento para refletir sobre esses questionamentos. E caso haja algum comportamento que destoe daquilo que seria considerado agradável aos olhos do Senhor, eu quero que você ore, pedindo sabedoria a Deus, para que Ele te traga clareza acerca de qual atitude você deve adotar para mudar esse posicionamento, para que a sua vida,
a sua mente possa ser renovada e transformada por aquilo que Cristo quer que você seja. Nós precisamos ser amigáveis, confiáveis, leais, pessoas que dizem a verdade sem ofender e permanecer fiel mesmo no momento de dor e adversidade. Provérbios 17:17 diz que em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Ruth provou de situações adversas ao seguir a sua nora, a sua sogra, mas ainda assim ela permaneceu fiel a ela e ao Deus a quem ela se converteu por intermédio de Noemi. Todo o bem, todo o carinho e respeito evidenciado na relação de amizade entre Ruth e Noemi lhes foi retribuído pelo Altíssimo. A Ruth, Deus concedeu graça para se tornar parte integrante de seu povo. E a Noemi concedeu a alegria de ver a descendência prevalecer. O Senhor tem muitas bênçãos para nós, mas nós precisamos nos posicionar em obediência, confiança, lealdade à sua orientação. Precisamos ser amigas de Deus. Eu espero que o Senhor abençoe grandemente o seu dia e que Ele complete a sua obra em seu coração. Um grande abraço, fique com Deus.